Na época que a gente nem imaginou que tudo isso ia acontecer, a gente estava fazendo Passos da Paixão e aí, acabado Passos, alguns desses atores acabaram me procurando, que já estava fazendo Passos da Paixão ali no Opereta. E aí eles falaram, olha, Sidão, a gente tá com um texto aqui, a gente queria que você desse uma olhada. Naquela época, eu particularmente, já estava ali envolvido com outro grupo, que era a Companhia 5 de teatro. Mas eu falei, tudo bem, eu vou olhar, não tem problema. Eu nunca fui de me envolver com dois grupos de teatro ao mesmo tempo. Eu falei, não, é só pra dar uma olhada e tal. Só que aí essa coisa começou a crescer, né? Então eu comecei a vir, olhar alguns ensaios, ver como era e não sei o quê. E quando fui ver, a gente já estava estreando essa peça, que é o E Não Vos Deixeis Cair em Tentação, já com o Ed, enfim. E aí a gente percebeu que estávamos meio imbuídos naquele projeto. Então, quando a gente estreia essa peça, o Não Vos Deixeis Cair em Tentação, a gente já pensa em circular, a gente já começa a criar uma estratégia de, olha, vamos apresentar esse grupo para as pessoas. Era um momento que estava iniciando uma política cultural em Suzano, ações culturais legais em Suzano, então a gente tinha muito espaço para se apresentar. Então a gente se apresentou em festivais de cenas curtas aqui, em saraus, em outros lugares que a gente percebia, e apresentava tudo quanto era canto, pra gente se mostrar, era uma parte de estratégia, mas eu ainda não estava me assumindo enquanto diretor do grupo, né? Apesar de já ser. Então a minha chegada foi um pouco isso, foi um encontro despretensioso de pessoas que eu conhecia desse projeto do Passos da Paixão do Opereta, e que quando a gente se deu conta, a gente já tinha estreado uma peça, já estava fazendo circulação, já estava fazendo material gráfico, já estava bolando a segunda peça e por aí foi. Esse nosso encontro foi um encontro por acaso, por interesses que a gente não imaginou que iam durar todos esses anos, né? E para mim foi muito legal, porque eu pude colocar em prática com o Teatro da Neura uma experiência que eu já estava vivendo no meu primeiro grupo de teatro, que foi a Companhia 5, mas dessa vez eu aprofundei. Porque na Companhia 5 eu era um ator, então estava ali junto. No Teatro da Neura eu já estava dirigindo, e aí a gente vai percebendo que quando você começa a dirigir um grupo, é para além da peça, né? Então você tem que dirigir um grupo pensando na divulgação, você tem que dirigir pensando na produção, na qualidade, quem você chama, essas quando você vê uma organização complexa. Então eu pude, naquele primeiro momento, testar junto com eles algumas práticas que eu acreditava e que eu já estava aprendendo na Companhia 5. Então foi incrível, assim. Posso dizer para você que nesse caso eu exerci no Teatro da Neura mais um papel de direção do que de atuação. E foi maravilhoso. Tudo que eu consegui viver com o Teatro da Neura por conta desse processo, né, me fez aprender demais em vários aspectos. Aprendendo, posso dizer pessoalmente que aprendi a estabelecer regras de convivência, entender o que é o pessoal, o que é o profissional. Mesmo quando essas coisas se misturam, precisamos de achar um lugar para o profissional, precisamos de achar um lugar para o pessoal. E esse aprendizado é um aprendizado de insistência, de persistência. E foi uma prática também. E aí, desde que que o Teatro da Neura, né, foi fundado até 2011, só eu dirigi o Teatro da Neura, os espetáculos do Teatro da Neura. E aquilo eu achava muito perigoso, porque fica muito frágil o processo estético e a continuidade do grupo, né? Então foi quando eu comecei a estimular nos nossos planejamentos que outras pessoas pudessem dirigir. E aí em 2011 a gente teve a primeira experiência de direção, que não foi só a minha. Teve a minha, mas teve a da Tuane, e no segundo semestre de 2011 a do Ed. E aí a gente já estava, desde esse processo, acho que talvez até um pouquinho antes, 2008, 2009, tentando treinar uma linha horizontal de trabalho.
E é lógico que você não consegue isso de uma hora para outra. Você precisa treinar, errar, voltar, corrigir rota, continua, falha aqui, então você andou, conquistou até aqui, agora nós vamos para um próximo caminho. Então a gente foi de erros, tentativas, outros erros, outras tentativas, para chegar nisso que a gente chega hoje. Um grupo de teatro que administra um espaço cultural de forma mais horizontal possível, complexa na sua organização. Então, eu posso dizer para você que os 18 integrantes do Teatro da Neura são gestores de espaço público, espaço cultural público, que a gente somos privados, mas atendemos as pessoas. Então, a gente teve que entender de finanças, teve que entender de estrutura de prédio, de burocracia, e todos, na medida dos seus interesses e afinidades, nós todos tivemos que aprender um pouco disso tudo. E eu acho que isso, para mim, é uma das maiores conquistas do Teatro da Neura. A gente ter conquistado essa horizontalidade, uma possibilidade de todos nós podermos dirigir algumas coisas, seja grande, seja pequena, uma possibilidade de você se formar dentro de um grupo daquilo que você quer. Então a gente tem históricos de pessoas que fazem maquiagem e aprenderam aqui e se especializaram aqui treinando e agora estão fazendo outras coisas, figurino a mesma coisa, cenografia, várias experiências, que é só um teatro de grupo. O teatro de grupo ele tem essa capacidade de se autoformar. A gente vai se formando, a gente pega coisas de fora, claro, é importante, né? Mas a gente também se forma. Um vai formando o outro, um vai aprendendo com o outro. Eu acho que a experiência que o Teatro da Neura tem de trabalho de grupo, depois de todos esses anos, tendo estreado 17 espetáculos, a gente vai fazer 13 anos, e estreou 17 espetáculos, fizemos mais de 30 leituras encenadas, fizemos festas, sarau, mantemos um espaço cultural. Eu acho que você só consegue isso quando todos os seus integrantes percebem que podem enfiar a mão ali, que podem mexer ali, que aquilo de alguma maneira vai ser bom para ele também. E isso me dá muito orgulho, imaginar que a gente começou um grupo que hoje, daquela época, só tá o Ed, né? A Tuane entrou um pouquinho depois, mas de fundador só tá o Ed, assim. E hoje a gente tem essa rede complexa e maravilhosa de pessoas colaboradoras. Eu acho que é uma prova de que as pessoas que querem praticar, se elas querem realmente praticar teatro e conviver com essa estrutura, como que um grupo de teatro se organiza de forma independente, sem apoio de nenhum poder público, sem formar cartéis, sem ficar de coisinha, tal. A gente não forja o nosso discurso está na prática. Então, todas as pessoas que querem viver isso, elas vêm para cá. Elas conversam com a gente, de alguma maneira fazem coisas conosco. Isso para mim é uma conquista ética. Para mim isso é uma conquista de estética teatral, do ponto de vista do teatro de grupo. Isso é uma conquista política, que é um grupo que estabelece uma forma de pensar o seu teatro e batalha por essa forma. E também uma conquista humana. Qual na região aqui, quem que pode dizer que tem 18 grupos, 18 pessoas, 18 integrantes que bancam um grupo de forma independente? Não existe. Isso não é porque a gente é melhor ou não sei o quê, não. É porque é uma forma de teatro que vem dando certo, que dá certo e que a gente está provando que transforma as pessoas em pessoas melhores, mais felizes e com atitudes positivas para ser feliz e transmitir essa felicidade pela arte.